Bom dia, queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um Manhã com Deus. Vamos falar essa manhã de um assunto bem delicado, bem polêmico, mas muito recorrente entre os homens e também entre o povo de Deus, sobre imoralidade, sobre impureza e impureza sexual. Em Mateus capítulo 5, verso 27, o Senhor Jesus está falando ali no Sermão do Monte, e ele está interpretando corretamente a lei e profundamente a lei. E ele vai discorrer acerca do adultério. O adultério, eu diria que pode ser o ato de você satisfazer os seus desejos sexuais de maneira ilegítima, ou seja, fora do casamento. De modo que a Bíblia diz que toda prática sexual fora do contexto do matrimônio é pecado. Isso vai para o sexo entre solteiros, fornicação, sexo entre pessoas do mesmo sexo, homossexualidade, e sexo com pessoas casadas que não são seus cônjuges, ou seja, o sexo extraconjugal, adultério, e outras práticas, outras formas de você alcançar alívio da tensão sexual ou satisfazer seu desejo sexual. Pode ser masturbação ou qualquer outro tipo de prática fora do matrimônio. E o Senhor vai dizer que o pecado da imoralidade, ou do adultério, ele está para além do ato. Ele começa antes necessariamente do ato ser praticado. Então se engana quem pensa que esses pecados de imoralidade são cometidos apenas quando há a prática. E ele vai dizer então, Mateus 5, 27, ouviste o que foi dito, não adulterarás. Está citando um dos mandamentos da lei, dos 10 mandamentos. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher, também pode ser acrescentado aqui para um homem, com intenção impura e desejá-lo no seu coração, já adulterou com ele. Então o Senhor disse que o pecado, na verdade, ele nasce na mente, ele nasce no coração. É ali que ele tem origem e depois, é claro, vai ser consumado na sua prática. Eu quero dizer que esse é um mal que ronda todos os cristãos, um mal que muitos cristãos sofrem e um mal que nós não podemos ignorar. Nós temos que saber lidar com ele, porque ele é a causa de muitas quedas, ele é a causa de muita gente estar esfriando na fé, é causa de muito sentimento de culpa, de afastamento espiritual de Deus, é a causa também de adultérios físicos, é a causa de divórcios, é a causa de uma péssima qualidade sexual com o cônjuge, é a causa de ruína de muitos ministérios. A imoralidade sexual, ela destrói a nossa comunhão com Deus, ela destrói a nossa vida devocional, ela traz um sentimento de imundícia e um sentimento de culpa que nos faz isolar da presença de Deus. E ele diz que nós devemos possuir o nosso vaso, o nosso corpo, em santificação e honra, ou seja, guardado, separado de qualquer tipo de pecado de imoralidade. E quantas pessoas estão presas nessas teias? Eu quero dividir as duas. Primeiro, as que praticam. Pessoas que, infelizmente, estão viciadas na prática da masturbação, que consomem regularmente pornografia e que regularmente estão envolvidos nessa prática, tanto solteiros quanto casados, que não conseguem lidar e vencer, estão presos nas suas teias e isso se tornou um verdadeiro vício. Quantas mulheres também estão envolvidas na prática da masturbação, não é muito frequente a gente ouvir falar disso. Entretanto, é frequente a prática das mulheres envolvendo essa situação, o consumo também de pornografia e a prática do sexo solitário, manchando assim
o templo do Espírito Santo, comprometendo a fé, trazendo tristeza, dor e muita culpa. Então muitas pessoas estão envolvidas também com a prática da fornicação. Quantos solteiros estão tendo relações íntimas com as suas namoradas ou com as suas noivas por falta de prudência, por falta de santidade, por falta de vigiar e se guardar, ou de ter uma vida limitada uma do outro, mas vivendo namoros como quase que casados, e estão nessa prática do sexo entre solteiros que não resistem, que se encontram solitariamente e não conseguem resistir o desejo um pelo outro, e sempre vão caindo nessa prática culposa, danosa, que macula o nosso coração. O terceiro também é adultério. Alguns, infelizmente, escondem relacionamentos extraconjugais. E o Senhor adverte: só quem quer o próprio mal é que faz tal coisa. Como um boi a caminho do matadouro, é o homem que faz essas coisas. E a Bíblia diz: está fora de si quem adultera. A segundo são aqueles que não estão envolvidos necessariamente com a prática física, mas que têm profundos problemas de moralidade no campo da mente, dos olhos, do coração. São aqueles envolvidos em cobiça, que não conseguem tirar os olhos de mulheres que estão na rua, na escola, no local de trabalho, e as desejam no seu coração. Aqueles também que trafegam por sites de imoralidade, por sites de pornografia, no Instagram, no Facebook, em sites específicos para isso, em canais do YouTube, pessoas que estão sempre consumindo nudez alheia, cobiçando, e desse jeito, com a mente cheia de pensamentos imorais, pensamentos obscenos, pensamentos sujos, de modo que tudo que eles veem, com quem eles têm contato, eles sempre envolvem essas pessoas, amigos, colegas de trabalho, irmãos em Cristo, e eles os envolvem nesses pensamentos fantasiosos, nesses pensamentos imorais. E o Senhor Jesus caracteriza esse tipo de situação como o adultério. A própria cobiça, o olhar, o desejar, ainda que você não toque em nada nem ninguém, configura adultério para o Senhor, como Ele está dizendo aqui. Se alguém cobiçar uma mulher ou um homem, desejá-lo no seu coração, desejá-lo sexualmente, já adulterou com ela e com ele. E eu acredito que tem dezenas, centenas e milhares envolvidos nisso, emergidos, um bombardeio de pensamentos o tempo todo, setas do inimigo, inclinações, tentações diárias que não te dão sossego, que não te dão paz, atormentam você dia e noite, até que faça você cair, ceder, tanto na prática como na fantasia em sua mente, cometendo assim o adultério. E novamente, como diz 1 Tessalonicenses, não é essa a vontade de Deus para os seus filhos. Ele diz: essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, e que vos abstenhais da prostituição, da impureza sexual. Segundo, o Senhor diz que Ele é vingador disso, Ele traz juízo sobre aqueles que estão envolvidos em práticas sexuais ilegítimas. Terceiro, isso é uma forma de extinguir e apagar a ação do Espírito Santo em nossa vida, como está também em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Como manter uma mente pura, um coração puro e livre dessas práticas imundas que têm consequências desastrosas? Bom, os puritanos diziam que o pecado ele tem que encontrar janelas para ele entrar. E uma das janelas mais propícias e mais eficazes para o pecado entrar é a janela dos olhos. Porque o pecado sempre nasce no campo da mente, não é isso? O processamento mental. E o que está mais perto dos pensamentos, do processamento mental, o que está diretamente ligado é a visão, aquilo que nós colhemos, que nós capturamos com os nossos olhos.
De modo que 99% dos pecados de imoralidade são cometidos por causa das imagens, das cenas que nós consumimos. Eles acontecem por causa dos nossos olhos. Então os olhos captam essas imagens, essas cenas, eles cobiçam, eles desejam, e aquilo vai ficar acumulado em nossa mente, e através da mente vem o estímulo, o desejo, a fantasia, a cobiça. Então o pecado é configurado aí, tanto no campo mental, quanto até na decisão de praticá-lo. Então, talvez a maior ferramenta para vencer isso é você ter olhos puros. Como diz o salmista, ele diz, o homem bom vê o mal e se esconde. Como disse Jó, fiz um compromisso com os meus olhos de não colocá-lo em uma virgem. Davi também dizia, não colocarei coisa má diante dos meus olhos. Jesus vai dizer em Mateus também que a lâmpada do corpo são os olhos, de modo que se os olhos forem luz, todo o corpo será luz, mas se eles forem trevas, que grandes trevas serão. Então você precisa desviar os olhos disso. Primeiro, delete toda essa imundícia dos seus computadores, saia dessas redes sociais, não fique à mercê daquilo que propicie esses pecados. Segundo, nas repartições onde você trabalha, na escola, para de flertar com essas moças ou com esses rapazes. Tire os olhos daquilo que te atrai, daquilo que te incita ao pecado, de qualquer fonte que possa produzir nos seus pensamentos desejos imorais. Terceiro, corte relações com pessoas que te incitam ao pecado. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Corte isso. Essa é a maneira de você manter sua mente pura. Elimine todo estímulo visual. Tente evitar o máximo possível. Dessa maneira sua mente vai se purificando e aquelas imagens armazenadas vão perder a força, elas não serão atuais e isso cortará o seu estímulo. Tire os olhos disso então e coloque-os onde? Ao invés de colocar e fixar os olhos na nudez, na imoralidade, fixe-os na palavra de Deus. Quando a sua mente estiver absorta da palavra de Deus, ela se santificará, como diz o salmista no Salmo 119:9, como purificará o jovem os seus caminhos, observando conforme a tua palavra. Então, primeira parte negativa, corte todo estímulo visual que você puder. Mas ao dizer isso, eu não estou brincando, você vai usar unhas e dentes, força e agressão, você vai combater isso, para eliminar, aniquilar da sua vida. Segunda parte positiva, ao invés disso, preencha sua mente através da leitura, dos olhos, com a palavra de Deus. Ela é a água purificadora, como está em João 17, purifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Debruce-se nesse livro. Então, quando a sua mente quiser captar, trazer algo de imoralidade, o que ela vai ter armazenado ali é a palavra de Deus. Então você não terá estímulo, você vencerá. Terceiro, agora no campo da prática, se você não fica só no universo da cobiça, mas também pratica, eu te ordeno imediatamente, deixe essas práticas agora. Se ela é extraconjugal, desfaça isso agora, antes que você sofra consequências irreversíveis. Se ela é fornicação entre os solteiros, diga para o seu parceiro, ou para sua parceira, namorada, noivo, chega, ou Cristo ou você. Não dá para sustentar isso. Se é na prática da masturbação ou do sexo de pessoas do mesmo sexo, termine com isso imediatamente. Você não pode dar mais um segundo de brecha para esse tipo de pecado. Faça isso agora, sem tardar. Assim você vai caminhar em paz com Deus, ser um homem ou mulher úteis no reino dele. Assim você vai ter um casamento saudável e uma vida solteira pura, preparada para o matrimônio. Amém? Não esqueça de dar o seu like, é muito importante para nós, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo. Vai ser muito útil para nós. Deus abençoe e tenha um ótimo e um puro dia.